A palavra de Deus e abram no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, olha só, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. E esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Esta é a Páscoa, a morte do cordeiro, o sacrifício, né, que já está representando Jesus. E o sangue lá do cordeiro vai para onde? Versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas, sobre as famílias em que estiverdes. Vendo eu o sangue, o anjo do Senhor, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Esse sangue é de quem? É do cordeiro. Esse sangue é do cordeiro. E esse cordeiro é quem? E esse sangue está sobre quem? Sobre você. Este sangue está sobre você e sobre a sua casa, ou seja, sobre a sua família. E se não está, tem que estar, porque onde não tiver o sangue, o anjo destruidor, o anjo da morte, vai passar por lá. Mas aqui tem um povo que tem essa marca do sangue. Cadê o povo que tem essa marca do sangue? Cadê esse povo que tem um sinal do sangue? Você tem essa marca? Você tem esse sangue? Agora esse sangue tem que também alcançar quem? A sua casa, a sua família. Então, se você crê nesta palavra como eu creio, você vai repetir esse versículo 13 comigo bem alto, bem forte. Vamos ler agora? Vamos ler bem alto, bem forte. E aquele sangue vos será por sinal nas casas, diga, nas famílias, e que estiverdes. Vendo eu o Senhor
o sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Quantos têm a marca desse sangue? E se não tem, hoje você vai receber essa marca sobre você, e esta marca, esse sinal do sangue, vai alcançar também a sua família. Você crê nisto? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abre os céus e olha para os céus agora, dizendo: Senhor, eu quero a marca desse sangue, eu quero esse sangue sobre mim, e eu quero esse sangue sobre a minha família, o sangue do Cordeiro de Deus. Olha para o céu e começa a glorificar. Glorifique, glorifique o nome dele. Diga: Senhor, venha sobre mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receber esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e venha com ele, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diga: eu quero a marca, o sinal desse sangue sobre mim e sobre a minha família. Pode aplaudir mais uma vez, se assente por gentileza. Quem é esse sangue? De quem é esse sangue? Quem é o Cordeiro? E é esse sangue que tem que estar sobre você, viu? É muito interessante que o Velho Testamento é a sombra futura do Novo. Então tudo que o Novo vem revelando é o que já estava na profecia do Velho Testamento. E o Velho Testamento sempre apontou, sabe para quem? Para Jesus. Sempre apontou para Jesus. Então eu complemento o velho e o novo. Não tem como nós conhecer o Novo Testamento sem entender as profecias do Velho Testamento. E o próprio Jesus falou sobre isto, que o Velho Testamento sempre falou dele. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 44, ele vai dizer sobre essa questão. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Onde? E o que é a lei? É o Velho Testamento, é a Torá, que nós o chamamos assim, o livro dos judeus, que compõe 5 livros, chamado Pentateuco, que são livros escritos pelo profeta Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Todos esses livros vêm apontando para Jesus, como também os outros livros que estão ali, como os profetas. Quem são os profetas do Antigo Testamento? Os que levam o seu nome também. Me fala aí, pastor, vamos colocar: Jeremias é um profeta, Isaías é um profeta, Obadias é um profeta, Oséias é um profeta, Amós é um profeta, Ageu é um profeta, Malaquias é um profeta, né? Sofonia é um profeta, Naum é um profeta. Tantos outros profetas. Tem um profeta menor e tem um profeta maior. Numa linha teológica que você que estudou, você vai aprender que vai dividir os profetas menores e os profetas maiores. Jonas também. Então todos esses profetas apontavam para quem? Para Jesus. Assim como o livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia apontavam para Jesus. Inclusive os salmos. Olha lá. Até os salmos, quando você lê o cântico de salmos, porque salmos nós não dizemos capítulos, porque salmos é música, né? Nós o colocamos como número. É igual você chega, coloca o CD faixa 2, número 2. Apesar que hoje ninguém tem mais CD, né? Mas antigamente era CD, não era?
CD, DVD, e você dizia, coloca a música 12, não é número? Então, os salmos é número, porque são canções, são músicas. E mesmo sendo canções e músicas, mesmo assim os salmos, ele aponta para quem? Para Jesus. Tem muitos salmos aqui que mostram a glória do Messias, quando o Messias foi crucificado, e mostra a glória dele. Inclusive, até Salomão falou de Jesus. Davi, então, nem se fala. Moisés também falou de Jesus em salmos. Tem uns salmos de Moisés aqui também. Então, todo o Velho Testamento apontou sempre para Jesus, para Cristo, mas como uma sombra, uma coisa oculta, enigmática, que vai ser revelado no Novo Testamento. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, vai dizer exatamente sobre isto, né? Porque tendo a lei, o Antigo Testamento, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Então a pessoa não consegue compreender o Novo Testamento sem entender o Velho, porque há profecias. Claro que nós não guardamos o Velho, porque hoje nós estamos no tempo da graça, e o Velho Testamento é no tempo da lei, no tempo do olhos por olhos, olho por olho, dente por dente, que era a lei que condenava a pessoa à morte. Hoje não, é a graça de Deus que é maior. Por isso que o próprio Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então quer dizer que a graça de Deus que se revela a Cristo, está sempre acima da lei. Está sempre acima da lei. Então, mesmo que o Velho Testamento fale de lei, e continuam os judeus ainda servindo o Velho Testamento, mesmo assim nós hoje estamos debaixo da graça e temos que entender o Novo Testamento através da interpretação do Antigo Testamento, das profecias que estão lá. E o livro do Êxodo, por diversas vezes, aponta Jesus também, aponta Jesus como cordeiro, né? O Êxodo aqui é o próprio Jesus, saída do Egito para uma nova terra, para Canaã, para a terra que mana leite e mana mel. Então o Êxodo aqui é o próprio Jesus, a saída, porque só ele te tira da escravidão do pecado. Só ele tem esse poder de tirar a pessoa das drogas, tem o poder de tirar a pessoa dos vícios, do cigarro, né, da bebida, da prostituição, dos jogos. Só Jesus tem esse poder. Mas ninguém consegue, porque é algo que a pessoa está sendo escravizada, não é na carne, é na alma dela, é o espírito dela que está preso. E a única pessoa que tem o poder de entrar no espírito humano, na alma humana, é só Jesus. Mas ninguém tem esse poder. Então você pode até ver aí as pessoas, hoje em dia não faz mais isso, mas antigamente faziam, vendiam o remédio para a pessoa parar de fumar. Ou colar um adesivo, né? Antigamente tinha essas coisas, hoje não divulgam mais isso, porque não existe isso, né? Aí a pessoa comprava um remédio ou colava o adesivo no corpo, na intenção de parar de fumar. Mas não consegue, porque é a mesma coisa que a pessoa tentar se levantar do chão, puxando pelos seus próprios cabelos. A pessoa não consegue se levantar do chão, se não alguém for lá e levantar ela. Tenta deitar no chão e puxe os seus cabelos para tentar se levantar. Mesma coisa, a pessoa que não tem Jesus, ela não tem a libertação. Então, êxodo quer dizer saída, é a libertação do Egito para Canaã. Uma terra nova, uma terra que emana leite e mana mel. E o povo de Deus saiu do Egito, e justamente após a última praga. E qual foi a última praga? A morte dos primogênitos. A última praga foi a morte dos primogênitos. Quando morreu o futuro sucessor de Faraó, o seu filho mais velho, que se assentava com ele no trono. E Deus falou para Moisés. Deus chegou para Moisés, como diz aqui no capítulo 12. Deus falou: Moisés, pega um cordeiro de 1 ano, mate esse cordeiro, e cada família mate um cordeiro. E se a família for pequena para um cordeiro, coma com um vizinho do lado. Mas você tem que matar esse cordeiro. E pega o sangue desse cordeiro e passe nos ombreiras, ou seja, ombreiras é o batente da porta.
em volta da madeira, passe e coloque sobre a verga também. A verga está acima da porta. Então olha só, o sangue não ia só no batente, ia também na parede de cima, na verga da porta. E onde tiver esse sangue, Moisés, o anjo destruidor não vai entrar. E é justamente aí que Deus constitui o quê? A Páscoa. E aí ele fala, pega a carne do cordeiro e assa esse cordeiro. Coloca para assar. Aí chega as pessoas hoje em dia e dizem, não pode comer carne no tempo de Páscoa, hein? Isso é pecado. Não tem pessoas que falam isto? Você vai comer o quê aí? Que peixe, que bacalhau que você vai comer? Não, vou comer uma picanha. Uma picanha assada. Não pode comer picanha, não pode comer carne que você está pecando. Quem falou isso que está pecando? Onde que mostra que está pecando? Se o povo judeu comeu cordeiro assado, e foi justamente nesse cordeiro que constituiu-se a Páscoa. Então isso é enganação, isso é manipulação, isso é para vender peixe. E muito peixe. E justamente nesse tempo que o peixe sobe, né? Que encarece. Fora esse tempo, você vai no mercado, você não encontra o peixe bacalhau no preço que está de Páscoa. Isso é tudo manipulação. Então foi o cordeiro que Deus mandou assar. E cada família iria comer esse cordeiro. E o sangue seria colocado sobre os umbrais das portas. E foi justamente ali, no Egito, na morte de um cordeiro, que Deus constitui a Páscoa. Antes da última praga, que é a morte de todos os primogênitos. Deus iria passar em todas as casas egípcias, e onde tivesse um filho mais velho, iria morrer. E depois Deus ia para o campo, no meio dos egípcios, dos animais, e onde tivesse a primeira ovelha, também iria morrer, a primogênita. Onde tivesse a vaca, também iria morrer. Então foi um cenário assustador, porque tanto tinha gente morta dentro das casas, como no campo. Agora, os hebreus, que tinham a marca do sangue nos umbrais das portas, nas ombreiras das portas, ou nos batentes, nas vergas, o anjo não entrou. E foi justamente o povo de Deus, porque tinha a marca do sangue. E exatamente nesse dia, que o Moisés constitui a Páscoa, e a Páscoa ela é constituída no dia 14 do mês de Nissan. E esse mês de Nissan, para nós aqui, calendário gregoriano, porque o nosso calendário é europeu, não é calendário do Oriente, como o dos judeus. Os judeus têm um calendário próprio, a China tem um calendário próprio. Agora nós não temos que seguir os costumes europeus. Nosso calendário é católico, então nós seguimos esse calendário. E lá para os judeus, Nissan é o que refere-se para nós o mês de março e o mês de abril. Mês de março e mês de abril. Você está entendendo? Então observe o que eu estou dizendo aqui. O calendário gregoriano é o calendário de mês de março e mês de abril. O calendário dos judeus é mês de Nissan. E a palavra Nissan significa milagre. Então olha só, e é um milagre mesmo. Porque o que Deus fez no Egito foi milagre. Foi prodígios, foi maravilhas. No mês de Nissan foi milagre. Então, para nós aqui, corresponde o terceiro mês, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Terceiro mês para o mês quarto. Mas para os judeus corresponde no primeiro mês do ano. É o primeiro mês do ano, o mês de Nissan. Nissan, além de ser o mês dos milagres, também é o mês dos primeiros frutos. Ó, primeiros frutos, quer dizer primícias, porque é o primeiro mês do ano. Para nós aqui a primícia do ano é janeiro. Para os judeus é Nissan. E nesse mês de Nissan, além de Deus constituir a Páscoa no Egito, teve também outros episódios nesse mês de Nissan. Por exemplo, no mês de Nissan, olha só como é um mês importante para os judeus. No mês de Nissan, Deus também mandou Moisés levantar o tabernáculo. No mês de Nissan. E o que é o tabernáculo? Casa de Deus.
Tabernáculo é uma tenda que desmontava, montava e levava. Então, como o povo morou muito tempo no deserto, 40 anos morando no deserto, e Deus queria uma casa, não tinha como fazer uma casa de pedras, né, ou de tijolos, enfim, tinha que ser uma casa móvel, porque o povo estava peregrinando no deserto, ficava certo tempo numa região, Deus falava, levanta e vai para tal lugar, levantava e ia e levava o tabernáculo. Então era uma tenda que montava e desmontava, montava e desmontava, montava e desmontava. E era exatamente no deserto que Deus manda Moisés levantar um tabernáculo. E é justamente no mês de Nissan. Olha o que Deus marcou esse mês para os judeus. E no primeiro dia do mês, Deus tinha pressa de levantar uma casa para ele. Porque ele queria morar no meio do povo. Ele queria estar no meio do povo e não somente no céu. Só a distância. E através dessa casa, Deus se revelava ali nessa casa para Moisés e para os sacerdotes, como Arão e seus filhos. Deus se revelava, Deus falava na tenda da congregação. Então Deus queria, tinha pressa e mandou levantar justamente no primeiro mês do ano, o mês de Nissan. E também nesse mês de Nissan, o povo saiu da escravidão da Babilônia, o quanto ficou lá? 70 anos. Você conhece a história? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, pegou todas as crianças, homens, mulheres, e pegou as coisas importantes da casa de Deus, vasos de ouro, talheres, o castiçal, levou tudo para a Babilônia. E lá o povo ficou 70 anos escravizado. Parece que o povo gosta de ficar preso, né? Já ficou 430 anos no Egito, agora fica 70 anos escravizado. E aí quando Deus levanta o Esdras, que era um mestre da lei, que era um escriba ágil nas escrituras sagradas, e que orientava o povo, pregava para o povo, e pregava muito tempo, horas e horas, ensinando o povo a palavra de Deus. O povo tinha que aprender a palavra de Deus, porque o povo não conhecia a palavra de Deus. O Esdras estava ali, aí Deus fala com Esdras, Esdras, esse mês aí de Nissan, você vai sair da Babilônia juntamente com o povo. E é justamente nessa hora que Deus levanta o rei Ciro. Rei Ciro invade a Babilônia, destrói a Babilônia, derrota o rei, e pega todos os judeus que estavam ali cativos, tudo que Nabucodonosor levou para o palácio dele na Babilônia, e manda Esdras e toda a comitiva levarem para Jerusalém de novo, justamente no mês de Nissan. Então Deus sempre marcou esse mês com grandes episódios. Vem cá, você acha que o povo se esquece desse mês de Nissan? E esse mês para você também não pode ser esquecido. Você sabe por quê? Porque foi justamente nesse mês que o Cordeiro de Deus foi morto, crucificado. E sabe qual é o nome dele? Jesus Cristo. Um dia antes da Páscoa judia. E esse Cordeiro morreu para tirar o pecado do mundo. Esse Cordeiro morreu para levar o seu pecado e para te trazer salvação e vida eterna. Não se esqueça desse mês para você também, porque foi justamente nesse mês que Jesus foi crucificado. E a palavra Páscoa quer dizer passagem, no hebraico quer dizer pessar, né? O pessar, passagem, sair do Egito para a terra prometida. E para nós o êxodo, ou seja, a saída, a passagem, a Páscoa para nós é sair do pecado e viver uma nova vida com Deus, é sair da morte e ir para a vida. Para nós é esse significado. E para os judeus, pastor, para os judeus significa saída do Egito. Para nós cristãos significa morte de Jesus e ressurreição também de Jesus, justamente no dia de Páscoa. E nesse texto do capítulo 12 de Êxodo, nós encontramos aqui três símbolos que você vai entender e vai ser fácil de você identificar.
Primeiro símbolo que nós encontramos nesse capítulo 12 de Êxodo, diga o cordeiro, porque é ali que é morto o cordeiro. O cordeiro, primeiro símbolo que para os judeus é um cordeiro. O segundo símbolo aqui que nós encontramos no capítulo 12 é o sangue puro do cordeiro, porque o cordeiro era imaculado. E o que é imaculado? Sem manchas, sem defeito. E o cordeiro de 1 ano, novo, bebê. Então o cordeiro é recente, novinho, acabou de nascer. Não tem mancha alguma, não tem defeito algum. É um cordeiro perfeito. Esse é o segundo símbolo, e através do sangue dele, o sangue puro do cordeiro. E o terceiro símbolo aqui que identifica para os judeus é o que? Esse sangue onde? Nas casas. É o sinal do sangue nas ombreiras das casas, nas vergas, nas portas, nos batentes. Está lá o sangue. Então esses 3 símbolos aqui representados para os judeus no capítulo 12, cordeiro, sangue e marca. Vou repetir, cordeiro, sangue e marca, ou seja, sinal para os judeus e para nós cristãos. O que o cordeiro representa? Para nós cristãos, quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Jesus. João capítulo 1, versículo 29. Quem é o cordeiro na história? No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele. João está batizando no Rio Jordão. De repente Jesus entra na fila. João está olhando e vendo a Jesus. E Jesus chega para João e ele quer se batizar, mas João olha para Jesus e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João está dizendo, esse Cordeiro é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse Cordeiro é o Cordeiro que foi morto no Egito, o qual foi constituído a Páscoa. E esse Cordeiro tira o pecado do mundo. É isso que João está dizendo. Esse é o Cordeiro. O Cordeiro, como diz Isaías 53, versículo 7, o Cordeiro que foi levado para o matador, né, para o abate, e calado, sem falar nada. Ele foi levado para ser morto. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Vem cá. Quem é que apanha? Quem é que é xingado nem revida? É ou não é? Se alguém souber que está falando mal de você, você vai querer falar com a pessoa. Vem falar aqui, na minha frente. Não é verdade? Está xingando você, a pessoa fala, mas por que você está me xingando? Por que você está falando mal de mim? Fala sério, não é? Se a pessoa te xingar, até mesmo cuspir no seu rosto, é difícil de tolerar? Sim ou não? Difícil tolerar. Alguém falando mal de você, você não vai querer chamar a pessoa, vem sentar aqui, vamos conversar nós dois? É ou não é? É, claro que é. Mas você vê Jesus? Falaram mal dele, bateram nele, cuspiram no rosto dele, mas o que ele fez? Ficou mudo, ficou caladinho, porque ele é Jesus. Agora o ser humano é difícil. O ser humano é muito difícil ficar calado quando é afrontado. É verdade, muito difícil. Mas Jesus, ele é o Cordeiro. Ele foi levado a quem? Ao matadouro. Olha, já estava preparado para a morte. É como Paulo disse, né? Combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Agora está guardado ali aquela coroa daquele grande dia, o qual o justo juiz me dará, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então Paulo também foi levado como cordeiro, né? Foi levado como cordeiro a matador. E aqui Jesus foi levado a um cordeiro ao matadouro, com uma ovelha
muda, calada, perante quem? Os seus tosquiadores. E ele não abriu a boca, mesmo sendo injustiçado, viu? Mesmo sendo injustiçado. Jesus não deveria passar nada daquilo que ele passou. Sabe quem deveria passar? Você, eu, Não era para Jesus passar, é para você passar. Mas Jesus levou tudo no ombro. As nossas dores, as nossas enfermidades, né? As transgressões, os pecados, as iniquidades. Jesus levou tudo sobre ele. Tudo sobre ele, aquilo que era para você levar. Você que deveria levar, eu que deveria levar. Mas ele levou. E ele levou como? Caladinho, quietinho, bem calado, sem falar nada. Por isso que eu falo que é difícil ser como Jesus, né? Ainda que nós tentamos ser como Jesus, mas é difícil você se calar, né? O que mais tem é falatória, não é verdade? Imagine Jesus aqui questionando com o matadouro. Será que ele estaria cumprindo o plano de Deus se tivesse questionado aqui? Estaria sim ou não? Não. Porque a profecia já disse que ele tinha que ficar calado. E foi cumprindo a profecia do Velho Testamento no Novo. Então Jesus é o Cordeiro de Deus. Para nós cristãos, o Cordeiro do Êxodo, que está lá na morte que Moisés o matou, né? O Cordeiro lá no Egito, é Jesus. E o sangue desse Cordeiro, que para nós é o sangue de Jesus, e o que o sangue de Jesus faz? Purifica de todo pecado. Lá em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19, ouça o que diz a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes o quê? O que é resgatados? Libertos. Libertos. Da onde que o povo foi liberto no passado? Do Egito. E o que o Egito representa para nós nos dias de hoje? O mundo. Então da onde que Jesus te tirou? Do mundo. E o que Jesus fez com você quando te tirou do mundo? Te lavou. E te lavou com o quê? Com o sangue dele. E o sangue dele é o quê? Puro, mais alvo que a neve, mais branco que o leite, mais branco que a lã. E esse sangue te lavou dos pecados. Esse sangue está sobre você. Você já foi lavado. Ninguém pode apontar o dedo sobre você. Ninguém pode se levantar contra você. Ninguém pode te acusar, porque Jesus é o seu advogado e ele já te purificou com o seu sangue. O sangue do Cordeiro está sobre você. Não receba acusações, não receba levantes contra você, porque você tem a marca. Você tem a marca do sangue de Jesus. Os seus pecados já foram apagados. Mas aquela pessoa aprontava no passado. No passado, o que vale é daqui em diante. Mas aquele irmão no passado era terrível, agora virou crente, agora está andando com a Bíblia, agora está indo na igreja. Pois é, porque o sangue de Jesus o purificou do pecado. Eu fui purificado há 25 anos e ninguém pode mais me acusar, porque eu tenho um advogado. Você tem um advogado. Você já foi purificado. Você já está limpo. O sangue que foi derramado no Egito do Cordeiro é o sangue de Jesus no Novo Testamento. Em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Olha o que Deus vai dizer agora. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Só não tem comunhão quem está nas trevas. Então se não está nas trevas, não tem comunhão com o seu irmão. Mas se está na luz, tem comunhão com o seu irmão. E o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, nos purifica de todo, não é de alguns, de todo pecado. Olha,
Eu olho para você aqui, eu vejo você branco como a neve. Ai, pastor, mas eu aprontei. Não, mas o sangue já te lavou, o sangue já te purificou. Pastor, estão me acusando, estão levantando contra mim, estão falando mal de mim. Não importa, o pincel do sangue de Jesus já passou sobre você. Você não tem mais nenhuma acusação. O sangue de Jesus te purifica de todo. Quem toma posse desta palavra? Você está branco e mais branco do que o homo quando lava a roupa, mais branco e mais branco do que a cândida quando você lava a roupa. Você está branco com o sangue de Jesus. E ainda que os seus pecados sejam horríveis, como escarlatas, mas o sangue de Jesus te deixa branco. Então esse sangue é o sangue de quem? Do Cordeiro de Deus que foi morto lá no Egito. E terceiro significado, onde que o sinal estava? Nas portas, nos umbrais das portas, nas vergas das casas. O sinal é a marca de Jesus na vida do salvo, e é a garantia de que a morte não tem poder sobre os que são de Deus. Repetindo, o sinal é a marca do sangue de Jesus sobre a vida dos salvos, e isto é a garantia de que a morte não terá poder sobre a sua vida, porque você já passou da morte para a vida. Você já tem a vida eterna. O anjo desceu do céu e foi olhando em cada porta, em cada umbral, em cada patente. Tem a marca do sangue. Não, nesse eu não posso entrar. Aí eu olhava do Egito, esse eu vou entrar. E a marca do sangue não protegeu só a pessoa, protegeu toda a sua família. A minha família está guardada debaixo do sangue. Diga isso, a minha família está guardada debaixo do sangue de Jesus. Viu? A sua família está guardada debaixo do sangue de Jesus. O mal não tem poder sobre a sua casa. Nenhuma seta do diabo vai entrar no seu lar. Nenhuma seta do inimigo vai separar seu casamento, vai jogar seus filhos nas drogas, vai destruir sua família. O diabo quer ver isto, mas ele não vai conseguir vir, porque você está debaixo do sangue, e a sua família tem a marca do sangue na sua casa. A morte não vai entrar lá. A morte vai passar longe da sua família. Diga isso, bate no peito. A morte vai passar longe da minha família. Vai pegar outro, mas a minha não. Diga isso, vai pegar outro, mas na minha casa não. Na minha família não. É exatamente isso. Se você tem o sangue está lá. A marca está lá. E Deus conhece aquele que tem a marca, viu? Você carrega as marcas de Cristo em você. Quem olhar para você não sabe as marcas que você carrega. Sabe olhar para você, mas não vê as marcas que você carrega há tanto tempo, por causa do sangue de Jesus. É ou não é? Por causa de Jesus você é afrontado em casa, às vezes afrontado na rua, no trabalho, no colégio, na faculdade, onde você vai, por causa do sangue de Jesus. E as pessoas não sabem a marca que você carrega. O apóstolo Paulo disse isto. As pessoas olhavam para ele e julgavam Paulo, mas não sabiam as marcas que ele carregava sobre ele. E marcas de quem? De Cristo. Olha o que diz em Gálatas capítulo 6, versículo 17. As marcas de Cristo estavam sobre Paulo. Desde agora, ninguém me inquiete. Olha o que Paulo está dizendo. Ninguém me perturbe, hein? Desde agora, ninguém tira a minha paz. É isso que Paulo está dizendo. Porque só eu sei as marcas que eu carrego. O que ele está dizendo? Porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus.
Será que não está indignado aqui? Ninguém me perturbes, porque não sabe a marca que eu carrego de Cristo. É isso que ele está dizendo. Olha, fala assim: ninguém me perturbes, ninguém tira a minha paz, ninguém me inquiete, porque não sabe as marcas que eu carrego. Diga, não sabe as marcas que eu carrego. E sabe quais são essas marcas? De Cristo. Por amor a Cristo, você é tido como vexatório, você é tido como qualquer um, você é tido como Zé Ninguém, você é tido como não homem de Deus, não como mulher de Deus, você é tido como não uma pessoa comum. Aquela pessoa não, é assim que tinham Paulo, como uma pessoa comum, mas Paulo era um apóstolo de Cristo. E ele disse: eu sei as marcas que eu carrego. Podem até julgar você, pode até menosprezar você, mas não sabem as marcas que você carrega de Cristo no seu corpo. O quanto você já padeceu por causa desse nome. O quanto você já abriu mão de tantas coisas por causa desse nome. Ninguém conhece a sua história, só te vê a sua aparência. Então não te perturbes, porque não sabe a marca que carrega em você. E eu vou dizer para você, viu? É uma marca que ninguém pode tirar. É uma marca que ninguém pode invalidar. E essa marca nunca perde o seu valor. Entra anos, sai anos, e a marca continua sobre você, e essa marca continua valendo mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer coisa valiosa desse mundo. Essa marca está acima de tudo e acima de todos, e essa marca está sobre você e sobre a sua família. Ninguém tira essa marca sobre você, viu? Ninguém, diga, ninguém tira essa marca sobre mim e sobre a minha família. Ninguém. E que marca é esta, pastor? Deus conhece aqueles que têm a marca. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Olha o que diz: todavia, o fundamento de Deus fica o quê? Firme, tendo este selo, tendo esta marca. Marca o quê? O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Pode você estar no meio de uma grande multidão, como ontem eu estive com o Kleber e sua família, no lugar cheio de gente. Fomos almoçar no lugar que eu nunca, confesso, tinha entrado. E quando eu entrei, tanta gente diferente, tanta gente estranha. E fui lá. E eu até falei com eles, falei: Kleber, nós somos diferentes no lugar que ainda que esse lugar não nos conhece. Mas Deus lá de cima, Ele mirava a nós. Esse é meu, essa é minha, a marca está sobre ele. A marca está sobre ela. Às vezes você está no mercado, onde tem todo tipo de gente, feiticeiro, espírita, católica, macumbeiro, ladrão, traficante, nóia, uma série de pessoas do mundo. Mas Deus sabe onde está a marca. A marca está sobre aquele, a marca está sobre aquela, a marca está sobre aqueles que eu os conheço. Você pode estar em qualquer lugar, andar por qualquer lugar, mas essa marca te segue, e quem olha para você vai entender a marca que está sobre você, que é a marca do sangue de Jesus, que é a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus. E eu vou te dizer, hein? E há quem olha para você e diz: você é evangélico, né? Sem você falar nada. É ou não é?
Por que sabem que você é evangélico? Porque vê a marca sobre você. Você tem uma marca. Você tem um sinal que naquele grande dia você vai subir com ele. Naquele grande dia, os que estiverem a marca do sangue vão subir com Jesus. Quem tem a marca? E Jesus é o quê? O nosso Cordeiro. Ele é a nossa Páscoa. Para encerrarmos, olha o que diz em 1ª carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Quem é a nossa Páscoa? Alimpai-vos o quê? Do fermento velho. Diga, para de fofocar, irmão. Esse é o fermento. Para de falar mal, irmão. Você está fofocando, você está fermentando, hein? Diga para ele, diga para ela, não vai fermentar não. Diga, o meu ouvido não vai ouvir essas coisas. Fala, para de ficar criticando, irmão. Você está fermentando. Fica calado, irmã. Diga isso, fica calado, irmã. O fermento velho tem que passar. Você já é novo, você já é nova. Você tem que ter fermento novo. Nem fermento porque é pecado, né? Mas é o velho, tem que sair o velho. Diga, sai o velho. Manda o velho embora. Só não vai mandar o marido velho, viu? E nem a mulher velha também. Eles têm que ficar. Tá? Não, diga, sai o velho. Fermento velho. Vai embora da minha vida. Para que sejais o quê? Uma nova massa. Nova massa faz pãozinho bom, né? Já fez pão com fermento velho? O que acontece? Deus me livre. É ruim ou não é? O pão nem cresce. E o gosto amargo. Crua. Não é verdade? Fermento velho não serve para nada. Então diga, sai o velho e deixa o novo. Para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento. Porque fermento é símbolo do pecado. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quem recebe essa Páscoa? Então se coloque de pé e podem aplaudir ao Senhor Jesus. Diga, sai o velho, deixa a massa nova. Só não vai mandar o que é velho da sua casa embora, pelo amor de Deus, para você querer a nova massa. O pastor mandou mandar os velhos embora. Vai, meu filho, vai embora de casa. Vai, minha filha, vai embora de casa. Não pode não. Você tem que mandar embora o velho que não presta. Você gosta de guardar coisas velhas em casa? Acumula, né? Imagina você tendo e tem gente que tem um quartinho. Quebrou, coloca no quartinho lá no fundo. Coloca no quartinho. Aí vai enchendo o quartinho de tranqueira. Não, gente, o que quebrou não presta, faz o quê? É velho. Joga fora. Quem quer o novo aí? O novo só com Jesus. Jesus diz, eis que está em Cristo uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. E tudo se fez novo. Pastor, eu quero receber Jesus na minha vida como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.